Muito bem, amada igreja, visitantes, internautas, já nos cumprimentamos, já fizemos toda essa saudação que é de praxe, que é comum fazermos por ocasião de iniciarmos uma palavra. E nesse culto dominical, mais uma vez nos cumprimentamos, nos alegramos, dizer que nesse momento eu falo antecipadamente, a minha linda, amada e ungida pastora está pregando lá no Cidade de Deus, na nossa igreja de lá. Porém, antes do final do culto, ela estará aqui conosco, amém? Foi levar a palavra ali aos amados irmãos do Cidade de Deus. Nessa noite, igreja querida, abramos a palavra do Senhor, num texto muito conhecido que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 15. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Bem, Primeiros Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 35, eu passo a ler até ao verso 44. Então, primeiro aos Coríntios é primeiro, amados, 15, a partir do 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Deus vivo, Criador dos céus e da terra, Deus único, todo-poderoso, que nesta noite o teu Espírito Santo nos conduza à tua palavra, depois desses louvores maravilhosos, desta ministração de excelência, tudo aqui, Pai, no momento apropriado, o Senhor se colocou diante do seu povo em meio aos seus louvores. Por isso agora, capacita-nos e unge-nos para que possamos adentrar a tua palavra. Já a lemos e agora com certeza, Pai, o Senhor nos irá levar, conduzir as Escrituras pelo teu Espírito Santo, que sempre glorifica o nome de Jesus e constrói e edifica a sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amados, todos nós, de bate-pronto, de imediato, à primeira vista, percebemos que esse texto se trata da ressurreição dos mortos. Porém, não é só disso que o texto trata. Claro, é uma comparação, é uma analogia de Paulo para explicitar aos crentes
para aclarar e para dar aos crentes uma dimensão de poder para que ele, crente, possa entender. Já li o texto e ele começa, claro, a partir, eu li do 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? De repente, Paulo, que questiona, que é movido por Deus a questionar isso para o entendimento da igreja, ele começa então a colocar algo muito forte. 36. Insensato, louco. O que semeias, o que plantas, não nasce se primeiro não morrer. Perfeito. Sabemos disso, o próprio Cristo nos orientou de que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não gera vida. Ele não pode gerar vida. Então, Paulo está dizendo para que nós tenhamos a dimensão, igreja, de que para que tenhamos um corpo espiritual, um corpo ressurreto, nós temos que ter essa dimensão. Insensato, que semeias, o que plantas não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias e quando plantas, não semeias, não plantas o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Muito bem. Então, atentemos bem, vamos atentar bem para que ou o que Deus quer nos dar nessa noite. Sempre Ele nos dá um alimento maravilhoso, um alimento rico, um alimento espiritual, um alimento para que nós possamos crescer na fé e para que possamos empreender essa corrida gloriosa para a sua presença. Aí ele coloca no 37, quando semeias, eu quero repetir, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como o de trigo ou de qualquer outra semente. 38, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então vamos começar a raciocinar de um ponto de vista simples. O questionamento é: como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm ou virão? Então, Paulo, o Espírito Santo, começa a trazer algumas informações preciosas para a nossa vida. E eu continuo, então, no 38, que eu já li, 39. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve, dá, e a cada uma das sementes o seu próprio ou o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Estamos chegando no momento que você vai entender, e já está entendendo. 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Dá para termos agora a seguinte dimensão, queridos. Tudo que nós contemplamos, tudo que nós vemos no mundo material, agora pegue o mundo material, o mundo terrestre. Nós vamos agora fazer uma analogia com o mundo espiritual, o mundo celestial. Então repare, o mundo material está em constante mudança. Em constante mudança. Em ininterrupta mudança. Uma mulher que atingiu a estatura de 1,75 m, a Edgleuma é mais alta, nem sempre ela teve esse tamanho. Quantos concordam? Amém. Glória a Deus. Preste atenção agora. Uma semente. Eu vou fazer o inverso. Quem já viu um abacateiro grande? Amém. Poucos, mas já viram. Amém? Outros esqueceram, mas fica legal. Todo mundo conheceu. Quantos já viram aqui um abacateiro carregado de abacates? Muito bem. É uma árvore grande, é uma árvore frondosa, é uma árvore que, como as outras, produz muitos frutos. Mas qual foi a origem desse abacateiro?
a semente feia, no bom sentido, né, amados? É linda a semente do abacate. Tem gente que não simpatiza, mas é bonita. Então você ela tem que primeiro morrer. Então ela, quando é plantada, quando nós semeamos a semente do abacate, ela já é colocada com o corpo que há de ser? Não. Ela é feinha, enrugadinha ou não, e você ali a enterra. Ela morre e depois ela se torna gradativa, progressivamente uma árvore frondosa, cheia de muitos outros frutos. De uma semente, você dá a Deus, planta, e esse Deus vivo, que não te fez fazer caule, outros abacateiros e outros caroços, nos dá uma árvore frondosa. E essa árvore rica vai servir para alimento, e desses frutos nascerão outras árvores, se plantadas as suas sementes. Há até uma programação tremenda agora desse novo governo para que você regimente, para que você guarde todo tipo de semente que você não vai plantar, guarde num saquinho e depois você sai jogando aí nos terrenos baldios, nos terrenos, nos lugares que poderão fazê-las nascer, prosperar. Então o mundo material está em constante mudança. Falei da altura da Edgleume, uma mulher mais baixa que ela. Falei da semente do abacateiro. Tudo o que temos no mundo material, escute isso. Tudo que nós temos no mundo material, no mundo terrestre, é uma cópia tênue, é uma cópia fraca do que existe na total glória de Deus em perfeição. Por exemplo, aí vem a visão de uma filosofia que pode ser aproveitada. Por que que o homem pensou na cadeira? Um dia, a caverna veio evoluindo em termos de habitação, de repente ele pensou e sentiu necessidade de sentar. E nesse momento, por que que ele teve a ideia da cadeira? Porque no mundo material, toda a ideia que nós temos, ela se reflete, ela é uma cópia do que existe na glória. Tronos celestiais, lugares de glória. Então, tudo que nós aqui pensarmos tem uma cópia, não. Nós é que somos cópias, mas o modelo perfeito. Assim é o mundo espiritual. No mundo material, no mundo físico, as leis, as sociedades, as nações são meros reflexos do que está na glória. Então ele diz: também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra é a glória dos corpos terrestres. Aí o Senhor disse, e nós lemos, que nem toda a carne aqui na terra é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Aí ele continua no 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Então, querida igreja, só faça ouvir. Nos Salmos 103:19 diz assim: nos céus estabeleceu Deus o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O que é tudo? Alguém daria aí, faria uma dissertação sobre tudo? Tudo é o que não exclui nada. Então a Bíblia diz: nos céus estabeleceu Deus o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Deus está no processo de transformação da semente do abacate para um frondoso abacateiro?
Claro, igreja, claro. Nós não plantamos o corpo que há de ser. Nós plantamos a semente. Muito bem. Então, atenção. Preste muita atenção. O reino de Deus nunca mudou e jamais mudará. Seu soberano, o seu Deus, sempre foi e será Deus, o Criador do mundo e de tudo que nele há, de tudo que nele existe. Então não pensemos nós que Deus deixou um processo pronto, é verdade, ele deixou, e esse processo é tangido, é comandado, é dominado, é estimulado. A Bíblia diz que nele tudo subsiste. Então tudo isso subsiste porque é a vontade de Deus. A Bíblia diz em Jó que se ele quisesse, ele retiraria o fôlego, o oxigênio, o ar, e a humanidade a uma morreria, extinguiria. Ele poderia acabar com os animais, com os vegetais, com os minerais, com tudo. E isso acabaria. Então, nele, tudo subsiste. Se isso tudo que estamos vendo existe, é porque ele está no controle. Se eu existo, é porque ele está no controle. Se nós existimos, é porque ele está no controle. Amados, vamos lá. Então ele diz que uma é a glória do sol, outra da lua, outra das estrelas, porque até entre estrelas e estrela, ou entre uma estrela e outra, existem diferenças de esplendor. Disse que o corpo é plantado não como aquele que vai ser, mas através da semente. E ele também diz que há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória do corpo celestial e a outra é a glória do corpo terrestre. Amados, nesta noite, que semente eu sou? Que semente somos nós? Eu conheço o Maurício de vista, e o Maurício me conhece de vista, em que pese sermos amigos e irmãos. A questão é que esse Maurício, essa semente que eu estou vendo aqui agora, não terá esse corpo. Não terá esse corpo. Mas eu saberei reconhecê-lo lá, claro, por isso nos alegraremos. Amém? Então repare bem nesta noite. Não abra apenas raciocínio. Salmos 47, de 7 a 8, diz: louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Olha que coisa linda, até os ventos, até a neve, tudo isso obedece um comando, queridos. Nós tivemos aqui recentemente, por 2 ocasiões alternadas, o barulho, o ruído dos astros, junto a uma baleia, e nós ouvimos aqui um louvor sendo colocado no meio desses ruídos lindos que se transformaram em canção. Eu vou repetir: louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos, abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra. Deixa eu lhe dar uma notícia, nós já falamos isso aqui, nós já ministramos isso aqui naquela compilação A Ciência Se Completa, na Bíblia, na Palavra de Deus. Onde você viu Deus mandar monstros marinhos entrarem na arca? Nem poderiam, porque na arca não entrou peixe. Na arca não entraram animais de vida plena na água. Agora, pastor, claro, aquilo foi apenas a base de uma cadeia que Deus mandou entrar ali. Mas os monstros marinhos não.
E eles existem, claro, a Bíblia fala neles, ó. Fala neles em Jó, fala neles e dá uma visão deles em mais 2 outros livros da Bíblia. Amados, louvai, cantai ao Senhor da terra. Os monstros marinhos louvam ao Senhor. Amém? É glorioso esse Deus, mas fique aí firmado nessa visão. O Senhor, claro, irmão, não colocou na arca monstros terrestres. E nós vimos isso aqui já. Foi uma vibração, né? Os amados, as crianças que gostaram e pensavam que a história do dinossauro era apenas uma utopia. Mas Deus é maravilhoso, Ele está no controle de todas as coisas. Quantos se lembram disso? Edglema já está com uma pataca de olhos. Exatamente, a maioria lembra. Queridos, Deus está no controle de todas as coisas. Engana-se, equivoca-se quem quer limitar a Deus a algumas interpretações, como se Ele fosse um Deus que se pudesse pôr numa caixa de sapatos. A Bíblia diz que Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é excelso em poder. Tudo que respira, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Em Lucas 1:20, apenas acompanhe, diz assim, o mestre falando: se porém eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. É chegado sobre vós o reino de Deus. Jesus, fazendo isso, expelindo demônios, os fariseus, os escribas revoltados, tentaram acusá-lo de que ele expeliria, ou expeliria, ou expeliria. Quase não sai, igreja. Demônios pelo principal, pelo Satanás por Beelzebu. E ele repreendeu, dizendo: olha, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus é chegado a vocês. Jesus nos trouxe o reino de Deus. Mas, a partir do versículo 42, de 1 aos Coríntios 15, que estávamos lendo, vem mais uma notícia. 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Amados, nessa noite, deixa eu lhe dizer uma notícia. Algumas preocupações ao longo do ministério surgiram com amados e amadas, principalmente da área científica, que tinham, assim, questionamentos lindos e que foram feitos, e quão prazeroso foi nós interagirmos com essas pessoas, principalmente médicas, no tempo e na hora em que assim se deu. Preste bem atenção em algo. Nesse momento, aí eu venho para esse raciocínio. Nesse momento, todos nós sabemos que Elias e Enoque não morreram. Eles estão num corpo que suporta a presença e a majestade do paraíso. E eles terão que vir em corpo natural para morrerem durante a grande tribulação, porque ao homem é dado, é ordenado morrerem uma só vez ou morrer uma só vez, e eles ainda não passaram pela morte e terão que passar, sob pena de a palavra ter sido cancelada e anulada. E Deus diz que jamais fará isso. Mas o que eu quero colocar, sim, pastor, vamos lá para o raciocínio anterior. Materialmente, cientificamente, neste mundo material, quando o meu cérebro para, que Deus me livre, eu quero primeiro ser arrebatado, eu ou qualquer um de nós é taxado, é diagnosticado como parada cerebral, que significa
morte cerebral. E quando há morte cerebral, está detectada a morte real, humanamente falando. Com Deus, há algo que nós precisamos entender. Preste bem atenção. Deus tem a matriz espiritual do teu corpo. Deus tem o DNA genético espiritual da tua vida. Quantos entendem isso? Isso está na Bíblia? Tá. Claro, na época não existia a nomenclatura DNA. Se Deus bota lá, o pessoal ia ficar doido. DNA. O que é DNA? Irmão amado. Por isso que para Naum ele falou dos automóveis, mas numa linguagem que Naum pudesse entender e transmitir ao povo da época. Já pensou se ele falasse, vou pegar o nosso carrinho antigo, o ID 1.4 da Fiat, o Naum Fiat, Chevrolet, o pessoal vai ficar doido. Então Deus usa a palavra adequada para cada época. Amém, amados? Mas vamos lá. Quem tem a matriz espiritual e eterna da tua vida, meu irmão? O nosso Deus. Nós precisamos crer nesse Deus sem reservas. Se Ele falou que Ele é a ressurreição e a vida, é porque Ele é. Ele tem poder para isso, igreja. Vou dar um exemplo. Recentemente, o nosso ministro Yuri Oliveira pregou tremendamente, divinamente, tocou nesse assunto já tocado por outros pregadores em tempos outrora, em tempos outros, de que quando Jesus estava lá na praia, irmãos, era tanta gente atrás de peixe para comprar, e as sociedades, os pescadores estavam em seus barcos, Pedro, Tiago e João pescaram a noite toda e lavaram as redes, as guardaram. Quando chegou Jesus, entrou no barco deles e mandou afasta ao largo, vai mais lá para o fundo. E o Senhor começou a pregar a favor do vento. E a sua voz ecoou na praia e todos ouviram a palavra do Senhor. Lá pelas tantas, o mestre disse: lançai as redes. Pedro, profissional, Tiago e João, profissionais, eram os três uma sociedade, dentre outras que ali existiam, todos querendo pegar peixes, não só para a manutenção da sua casa, quanto para vender a tantos quantos estavam ali querendo comprar e não tinha. De repente um homem aparece, não um simples homem, e prega para aquela multidão carente. E de repente ele diz a Pedro, Tiago e João: lançai as redes. E Pedro, o Senhor, em outras palavras, vamos conjecturar. Maurício também pesca. E ele me deu um tucunaré, meu irmão. Em nome da igreja. Por isso, não era um tucunaré. Era um tucunaré da Silva. Tucunaré é pequeno, da Silva é grande. Então, olha. O Maurício disse: Senhor. O Pedro disse: Senhor. Você que pesca disse: Senhor, mas não tinha ninguém para comprar seu peixe. Tendo pescado a noite inteira, Senhor, nós pescamos. Como quem diz: Senhor, humanamente, materialmente não tem jeito. Mas, debaixo, sob a tua palavra, nós lançaremos. E lá vem a rede repleta, a ponto de querer estourar, a ponto de eles fazerem sinal para os outros sócios, para que pudessem não perder aquela colheita, aquela coleta de peixes gigantesca. Mas quando isso aconteceu, não foi só Pedro que se prostrou. Pedro se prostrou, eles se prostraram. Leia os evangelhos lá que tratam do assunto. E Pedro disse: Senhor, retira-te de nós, porque somos pecadores. Pastor, um profissional da pesca, mandar aquele homem sair dali, porque eles eram pecadores,
porque foi entendido o milagre. O autor da vida, aquele que tem o DNA, a cópia de toda a criação, quando ele mandou lançar, ele criou peixes onde não tinha. Aleluia, pode ter certeza e convicção disso. Eles se prostraram, irmãos. Senhor, retira-te porque nós somos pecadores. Senhor, retira-te, Pedro falou, porque sou pecador. Igreja, o Senhor tem poder. Lázaro já cheirava mal. Ali um homem da época diria, esse cara é louco. O cérebro parou, apodreceu. Esse cara está em estado de decomposição. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite. Amados do Senhor, só Ele é Deus. Ele vai fazer algo extraordinário que todos nós conhecemos em João capítulo 11. E já pediria que a amada igreja do Senhor pudesse abrir. João capítulo 11. Não vai demorar, fique tranquilo. De 23, João 11, de 23 a 27. E não desmarque mais. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Aleluia! Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mas quando ele falou, igreja, preste atenção, que coisa linda. Teu irmão há de ressurgir. Aí Marta foi mostrar os seus conhecimentos bíblicos. Seus conhecimentos do que ela já tinha ouvido da palavra. E ela então colocou, eu sei que o meu irmão há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus a interpelou e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que ele quis dizer, Marta, eu sou a própria ressurreição e a vida. E eu não estou limitado a nenhuma regra. Eu sou a ressurreição e a vida. E nesse momento, preste atenção. E todo aquele no 26 que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amados do Senhor, ali estavam os judeus, ali estavam as irmãs, e Jesus sabia o que estava para fazer. Há quantos dias Lázaro havia falecido? Isso. Então, pastor, como é que vai ser? Paulo disse, eu fico na carne, neste corpo, para ajudá-los na palavra. Porém, será incomparavelmente melhor se eu morrer, porque estarei imediatamente com Cristo. Ao ladrão da cruz, hoje mesmo, estarás comigo. Sim, pastor, e aí morreu, o cérebro parou. Deus tem a genética, a matriz espiritual da tua vida, meu irmão. Ninguém toma da mão dele. Entenda isso. Há corpo terrestre, há corpo espiritual. E as diferenças de glória são abismais. Abismal a diferença. Muito bem. Então, nessa noite aí mesmo, em 11 de João 32 ao 38, eu leio para você. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e
comoveu-se e perguntou: onde o sepultaste? Ele sabia? Claro, igreja. Você sabe por que ele perguntou isso? Nós sabemos. Você sabe quando ele disse: Adão, onde estás? Nós sabemos. Então vamos lá, não precisa perder um pouco desse tempo. Então vamos lá. E perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Oh, amados, um Deus que se humanizou, um Deus que por não ter sangue, passou a ter sangue para remir, para comprar, para salvar a sua igreja, chorou por ver a incredulidade, a limitação do ser humano. Por ver aquelas amadas irmãs tão achegadas a ele, tentando limitar o seu poder. Mas chorou também, principalmente, porque o seu amigo Lázaro estava morto e já cheirava mal. Jesus chorou no 35. 36. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? A invocação é que Lázaro tinha morrido. E por que ele morreu se ele o amava? Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus tem alegria na morte dos seus santos, dos seus separados. Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. E, nesse momento, havia um empecilho para os homens. Havia uma obstaculização para os seres humanos. Uma pedra, que não era pequena. Era uma pedra e era uma pedra posta na entrada de um túmulo para preservar e resguardar roubo de objetos, de anéis, enfim, para ficarem ali praticamente vedados. Continuando, 39 até ao 40, o 11, 39 ao 40. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Alguém ali, irmão, a Bíblia não diz, mas eu conjecturo, interpelou, disse: por que ele não tira a pedra? Não tem poder, não? Deus dificilmente, não é que ele não faça, mas Deus dificilmente fará o que você e eu podemos fazer. Amém? Tirar a pedra é com vocês. Agora o impossível é comigo, o mestre colocando. Mas alguém deve ter conjecturado. Então ordenou Jesus no 39, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, lá vem mais uma objeção. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Será que ele não sabia que estava cheirando mal? Meu irmão, mandei tirar a pedra. Tirar a incredulidade, os limites do ser humano. Fedendo ou não, quem vai lidar com ele agora é o Deus vivo. Tá podre? Não interessa, o Senhor mandou tirar a pedra. Irmão, nessa noite, preste atenção. Então ordenou-lhe Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Lázaro, em espírito, já estava na glória, irmãos. O corpo ia aguardar a transformação. Mas o Senhor diz: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Graças te dou, porque me ouviste. Irmãos, respondeu Jesus no 40, se creres, verás a glória de Deus. 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz. Foi baixinho? Voz amebenta? Voz diarreica? Não, irmão.
ele gritou, olha que coisa linda, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora! Irmão, ele estava num sepulcro onde as portas e por elas se passavam os cadáveres e eram postos. Mas por que ele chamou Lázaro? Se ele dissesse, vem para fora, era tudo morto saindo naquele momento. Mas havia uma ordem específica. Lázaro, vem para fora. Amados, que coisa linda. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, essa doença não era definitiva, mas era para a glória de Deus. Então, naquele momento, Jesus tinha o DNA espiritual, entenda a linguagem, tinha a matriz de Lázaro em suas mãos. E ele tem a tua. Não importa, irmão, como eu, tu, nós, e eu até creio que a maioria não vai morrer. E vai ser transformada viva. Eu creio nisso, pela fé. Eu não sou louco, a gente está vendo o que está acontecendo. Não estou marcando dia nem hora. Nessa noite, o Deus que tu adoras, o Deus que nós adoramos, diz para você que nem morte, nem altura, nem principado, nem potestade, nem principado, nem largura, nem vida, nem anjos, nem demônios te poderão tirar das mãos dele. Não há nenhuma condenação e ele é o teu Senhor. Nessa noite, ele tem o DNA espiritual, ele tem a origem de nossas vidas em suas mãos. Ele já sabe o corpo de glória que vai ser o de Edglilma. Ele já sabe o corpo de glória que vai ser o da Samara. Ele já sabe o corpo de glória que vai ser o do Dinho. Ele já sabe o corpo de glória que vai ser o do Sandro. Porque há corpo terrestre e há corpo espiritual. Senhor Deus, linda e maravilhosa é a morte dos teus santos para Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra, porque nem a morte pode nos separar do teu amor. Nem a morte nos tirará do teu controle, porque o próprio Senhor venceu a morte. O próprio Senhor ressuscitou. E ele está vivo, cheio de glória e majestade. E que nessa noite, Pai, nós possamos ter essa real esperança. Que o principal inimigo depois de Satanás é a morte. Mas a Bíblia diz que naquele momento, tragada será a morte pela vitória. Vamos aplaudir-te, Deus, porque só tu és digno. Ministério de Louvor. Amém, igreja? Nos coloquemos de pé. Palavra linda, alimento sólido, que nos faz estar regozijantes na presença do Senhor. Você se sente assim nesse momento? Amém. Que alimento maravilhoso. Saber que Deus tem a matriz celestial das nossas vidas. Que Deus é esse, igreja? Que conquistou a vida eterna para nós. Que amor é esse, igreja? Só Deus tem o poder de nos deixar assim maravilhados em sua presença. Ele é Deus, Ele é Senhor. Não esqueça-se disso, nunca. A maioria da igreja sabe que ano passado eu tive um diagnóstico de leucemia. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele tinha e tem a matriz celestial do meu corpo. Mas Ele bem quis. Vou fazer um errinho aqui na medula óssea dela. Para que ela
ande certamente nos meus caminhos. Foi exortação, foi consolo, foi edificação e tudo foi para a glória de Deus. Não se esqueça disso. Independente do que você esteja passando, Deus vai te maravilhar logo mais. Já já seremos surpreendidos de forma maravilhosa. E diremos, valeu a pena, Senhor! Porque Tu és maravilhoso e tem o controle de tudo. Tu reinas, Tu és soberano, Tu és onipotente, Tu és onipresente. Tu és o nosso Deus. Santo, fiel e verdadeiro. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos seus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos seus pés. Pra sempre governará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e Tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Sou Deus mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, eu quebro o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, eu quebro o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Sobre
de Ti, Senhor. Derramamos tudo que somos, tudo que temos, Senhor. A nossa vida Te pertence, Senhor. Tu tens o nosso DNA, Senhor. A nossa matriz celestial está em Ti. E a cada dia, Pai, como sementes na Tua presença, Pai, nós queremos ser plantadas em terra fértil, na igreja sadia que Tu nos plantou, Senhor, e frutificar para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Ah, Deus, e naquele glorioso dia, todos hão de ver a Tua grandeza, Senhor. Naquele dia todos reconhecerão que só Tu és Senhor, que só Tu és Deus. E é maravilhoso hoje ter o entendimento de quem Tu és para nós, Senhor. Glorioso Deus. Grande Senhor, a Ti honra, a Ti glória, a Ti todo domínio. Incomparável Deus, grandioso Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Esplendoroso Senhor, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Olha que coisa linda! Por gerações Ele é. Creia nisso, meu irmão. O tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Eles se formam em um. Viva Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande.
meu Deus. Cristo, Senhor. Bendito, maravilhoso, incomparável tu és. Nosso grande Deus, adorado seja eternamente, pelos séculos dos séculos, Senhor. Só o Senhor é Deus. Você pode declarar isso conosco 3 vezes para nós estremecermos o inferno. Erga as tuas mãos em nome de Jesus e declare conosco: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Aleluia! Maravilhoso! A igreja nesse momento pode tomar os seus assentos na alegria do Senhor. Passa a palavra à pastora Frane, nos ministrará a oração e os avisos. Glória, pode deixar. Glórias ao Senhor. Glória. Amém. Glórias a Deus. Amados do Senhor, nessa noite nós vamos já ministrar os avisos, as orações, mas nesse momento nós vamos orar pelo projeto Marchando em Vitória, ao lado de um governo promissor, com o nosso ministro Yuri Oliveira. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, depois dessa palavra maravilhosa que Tu nos concedeste, Pai, entendendo que o domínio e o poder estão nas Tuas mãos, nós direcionamos a nossa oração para aquele que tem poder de mudar situações. Pai amado, nós Te pedimos pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Nós pedimos pelas nossas vidas, mas também pelas vidas futuras, nossos filhos e netos que morarão aqui se tiver tempo. Te pedimos, Pai, por uma nação mais equilibrada, mais justa. Nós Te pedimos, Pai, pela bênção sobre esse lugar onde Tu nos colocaste, Pai. Nós Te pedimos por autoridades que venham desempenhar o papel da forma como eles devem desempenhar. Tu possas derramar, Pai, cada vez mais sabedoria. Tu possas derramar unção. Tu possas derramar conhecimento. E que Tu possa mudar as circunstâncias na qual nós estamos vivendo. Que Tu possas transformar a cada dia mais. Que possamos continuar marchando em vitória, Pai. Tu possas abençoar as nossas autoridades. Tu possas abençoar o nosso presidente, os seus ministros. Dê sabedoria, dê entendimento para que possamos continuar crescendo. Abençoe o nosso governador, abençoe o nosso prefeito, abençoe as nossas autoridades, aqueles que exercem autoridade sobre as nações, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade. Para que possamos, Pai, cada vez mais glorificar e exaltar o Teu nome. Nós oramos a Ti porque sabemos que Tu tens poder para isso. E se assim fores da Tua vontade, assim se cumprirás. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que bênção, queridos. Que bênção essa chuva maravilhosa, não é? Quantos estão felizes por essa chuva? Amém. Amados do Senhor, nessa noite, nós vamos ministrando, antes das orações, esses avisos. As orações aos domingos continuam. Todos os ministérios unidos pelas famílias, uma bênção. Dia 14 de maio, às 19h30, está certa a ida para o jantar, aqueles amados que se prepararam, que vão participar. Será tremenda essa produção, esse programa do Ministério Minha Herança. Procurem as irmãs Grace Kelly, Andresa Guerra e Carla Lobato para maiores informações. O Ministério também de Mulheres Unidas por um Sonho terá uma conferência dia 11, na terça-feira. Será uma bênção também. O tema maturidade, o alvo para a sabedoria. Será no dia 11, no Hotel Mercury, Manaus. E os amados procurem as Mulheres Unidas por um Sonho. Na próxima sexta-feira, culto da família. E nós continuamos agora também
há mais um aviso interessante para a vida da amada igreja. Queridos, domingo, dia 14, é o próximo. Dia 14, às 14h30. De 14h30 a 17h. Nós teremos um tremendo curso extraordinário. Quando eu falo extraordinário, é sem exagero. E o tema, Fundamentos Inabaláveis da Cristologia, dentro do tema central, que é teologia ministerial intensiva. Teologia ministerial intensiva. Então, eu notifico os pregadores, os pastores, os diáconos, os professores de escola dominical. Não percam, queridos, nada com Deus é obrigado, mas não percam, porque vai ser, repito, extraordinário. Será algo glorioso e você sairá daqui. Alguém perguntou pelo Face, um rapaz de São Paulo, que aconteceu de ele vir para Manaus e ele perguntou se haveria um certificado. Eu digo, querido, quem participar sairá com certificado interior de mestre na palavra. Pastor, em menos de 2 horas e menos de 2 horas, porque há um item que a Bíblia diz que se não for vencido, nós não nos tornaremos exatamente mestres na palavra. Então, é algo extra. O pastor tem algo novo a aprender, A palavra de Deus é inesgotável. Querido, é para toda a igreja, mas claro, os amados que se interessarem, repito, será tremendo, principalmente nesse momento em que o rei está voltando. Então será domingo, dia 14, às 14h30 até às 15h. Agora eu pergunto, quantos desejam oração? Pai Santo, muito obrigado pelos teus louvores, pela tua ministração, pela tua palavra, pela oração, pelo projeto, por tudo quanto o Senhor tem ministrado às nossas vidas. Pai Santo e justo, nós oramos e tu ouves a oração do teu povo. Nós oramos e o Senhor é sabedor de cada item no seu coração, do que você está pensando agora e do que você a Ele está pedindo agora. O Senhor é Deus vivo e Ele te fará, como resposta à tua oração, mais do que tu imaginas, mais do que tu tens a noção, porque Ele é Deus que faz além do que esperamos. Ele faz para a sua honra e para a sua glória. Ele faz para o nosso bem espiritual. Por isso que vai além, Senhor. Pai amado, nesta noite, nós teremos também uma reunião com o Ministério da Jucade. Que os amados fiquem para se reunir com os seus ministros, Yuri Oliveira e Ed Filho. Será uma reunião muito prática, muito excelente. Nessa noite, Pai, nós oramos também pelo irmão e com o irmão Anderson, que pede oração pela vida e pela saúde de sua tia Raquel Barreto, e porque o Senhor, e para que o Senhor conforte o coração de sua avó Tarciana. Então, Pai, nós colocamos essa oração e o nosso amado irmão Anderson me confidenciava que ele recebeu esse pedido antes da pregação e não teve tempo de colocar e colocou nesse momento. Obrigado, Pai. Oramos também pelo pedido de oração de Antônia Lúcia, que pede oração pela saúde de seu filho Bruno Rodrigo e que está enfermo, e que Deus possa curá-lo, que o Senhor o proteja naquele lugar. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos juntos a Antônia Lúcia, pelo Bruno Rodrigo, porque nós sabemos, Pai, que é um milagre, ele está vivo, e por isso nós te bendizemos também pela vida dele. Te agradecemos, Pai, pelo dia 20 de abril, onde será a Semana da Páscoa, e nesse dia 20 de abril haverá a apresentação do Ministério de Dança Vasos para a Honra. O tema do dia 20 será: A Cruz Revelou que Jesus é
e revela quem nós somos. Não perca. E nós estamos aqui, Senhor, dando essa visão. No dia 21 de abril, cai no domingo também de Páscoa, haverá a apresentação do coral Fogo Vivo. Será maravilhoso, Senhor, que não possamos perder, que não percamos esse evento também no dia 21 de abril. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela vida do Labib, do Dene. Obrigado pelo Sandro, esposo da Karina. Obrigado pelo Ivaldo, que viajou para a Alemanha com retorno para o dia 22. Sê conosco, Pai. Dá-nos um culto de doutrina maravilhoso amanhã. Obrigado pela pastora Nayuf, Senhor, que o Senhor a conduza nessa chuva até aqui, que ela chegue bem, e obrigado com certeza pela palavra que ela pregou lá, vinda do teu trono. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Recapitulando, reunião com a Jucade, com os ministros Ed e Yuri, amém, amados? Vamos louvar ao Senhor com a irmã Adriane? Amém, amém. Irmãos, bem lembrado agora pela nossa amada irmã Adriane, a nossa amada irmã Eliane Oliveira, está morando em Natal, né? Isso, está nos visitando hoje, veio lá de Natal aqui, eu a vi sim na hora da pregação, eu estava vendo, e agora a Adriane, a nossa ministra, me lembrou desse lapso, desse esquecimento. Seja bem-vinda, irmã Eliane, é uma honra tê-la conosco. Forte abraço, querida. Vá lá, minha ministra de Deus. Aleluia. Nos coloquemos de pé. Gloriosa Igreja de Cristo. Nós que fazemos parte deste despertamento, desta última geração. Que você possa, em nome de Jesus, aonde você for, levar o amor, a misericórdia, a graça do Senhor. Só Tu és digno, Pai. Nos alegramos em Ti, Senhor. Ao despertar, eu cantarei, Teu nome eu proclamarei, no ritmo do Teu coração, levarei salvação, Teu fogo em meu olhar, brilhando está, e a chama não se apagará, nas ruas o amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida estás, esse amor em meu ser para sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida estás, esse amor em meu ser para sempre brilhará. Digno Tu és, Senhor. Maravilhoso Deus. Ele vive, Tu vives em mim. Vives em mim, em meu coração pra sempre. Tu vives em mim, em meu coração pra sempre. Maravilhoso é Te servir, Senhor. Resplandece a Tua luz sobre nós. Arde o Teu fogo em nós, Senhor. Teu fogo em meu olhar, brilhando está, que a chama não se apagará. Nas ruas o amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida estás, esse amor em meu ser para sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida estás, esse amor em você para sempre brilhará. Tu vives em mim, em meu coração pra sempre. Tu vives em mim,
Jesus, 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 Jesus. Aleluia! É maravilhoso demais, Senhor. Muito obrigada por este culto. Leva-nos debaixo da tua proteção até os nossos lares. Ser engrandecido nessa reunião. Em nome de Jesus, a igreja pode se confraternizar nesse momento. Tenham todos uma boa noite.